Agora sim, bora voltar a codar para a gente ficar feliz, né? Porque codificar é tudo de bom, né? Então a gente pode começar aí com algumas brincadeiras. A gente está tendo uma pequena introdução, novamente insisto, isso não é um curso de programação em Python, é uma introdução à linguagem Python para a gente ver o básico dela, para entender algumas coisas, para que a gente possa ler depois alguns códigos e entender como que funciona, né? Então, hoje, uma introduçãozinha bem, né, basicona do que é a linguagem, não é objetivo nenhum. Depois, se quiser, eu recomendo vários livros muito bons. Até o Guanabara tem um curso de Python no curso em vídeo no canal dele no YouTube. É duro assistir aquele negócio, né? Eu gosto de ver, eu sigo o Guanabara há muitos anos, né? Mas eu vou te falar, é difícil porque faz um vídeo de 30 minutos, você pode colocar metade do tempo ele fazendo propaganda para você colaborar com ele, e a outra metade, né? Ele faz um ensaio, não tem que reclamar nada da qualidade da edição, da qualidade da explicação, tudo muito bom, mas que é difícil, é muito enrolado, patina muito, eu entendo, né, que é assim, para quem não conhece, está indo como primeira linguagem, é uma coisa muito interessante, porque ele vai bem dosado, né, mas que cansa para quem já sabe alguma coisa. Mas fica aí a dica para quem quiser dar uma consultada. Existem vários, né, canais muito bacanas sobre a linguagem em Python. Tem vários livros muito bons. Recomendo os livros da Casa do Código, a Orion, né? Orion. Tem vários livros muito bons de Python, né? Eu tenho alguns livros, não especificamente de Python, mas eu curto muito, né? Eu tenho um aqui que eu gosto bastante dele, é como é o nome do cara? Joel Grus, né? Que é o Data Science do Zero. Acho ele bem legal. É um livro que fala bastante da utilização de Python para fazer análise de dados, né? Existem vários livros da Oracle. Depois, né, eu passo mais recomendações aí para vocês. Espero que vocês curtam. São leituras bem legais mesmo. Vamos voltar então ao que a gente estava falando. A gente estava falando dos operadores relacionais, né? Os operadores relacionais são aqueles que fazem comparação entre as coisas, né? No Python, então, nós temos o comando de comparação é o igual, assim como na linguagem C, assim como na linguagem Java, né? O igual é um comparador de igualdade, né? Ele faz lá a comparação entre dois valores, um do lado esquerdo sendo comparado com o do lado direito. Se os dois forem iguais, eles retorna true, se não, retorna false. O exclamação igual, ou seja, o não igual, é o diferente ou o comparador de desigualdade. Menor que, menor igual a, maior que, maior igual a, né? Então, a gente tem aí todos os comparadores lógicos para a gente brincar. E aí, aqui eu deixei para a gente ver aqui os resultados, né? Declarei lá A igual a 1, B igual a 2, estou testando se eles são iguais, né? Então, o resultado é falso, eles não são iguais. Se eu testar lá A exclamação igual B, A não igual a B, né? A diferente de B, se eu testar isso daqui, é true, eles são diferentes, né? Porque o A vale 1 e o B vale 2. Então, a gente pode ver aí que fica bem legal para a gente fazer as comparações. Novamente, aqui eu estou tendo resultado direto, como é um Python interativo que a gente está utilizando, né? Um notebook de Python interativo. Eu executo, eu não preciso de um comando print para ver a saída, né? Ele me mostra a saída aqui. Isso aqui ajuda muito, né? Fazer comparação, né? A menor que B, tem lá a comparação. Isso aqui, o A é menor, porque o A vale 1 e o B vale 2, então 1 menor que 2, né? A gente pode verificar se é menor ou igual. Então, A menor ou igual a B, 1 é menor ou igual a 2? Sim, é menor, então funciona. Então, true. Também posso fazer lá, o A é menor ou igual a 1? Sim, né? Ele é menor ou igual a 1. E aí, então, ele é igual a 1, por isso, né, a comparação funciona. A gente pode testar também, A é menor ou igual a 0? Aí rodando, falso, não é. 1 é maior que 0, né? Então a gente tem as comparações. A mesma coisa, a gente pode testar se o A é maior que B. 1 é maior que 2? Não, não é. A resposta é falso, né? 1 é maior ou igual a 2? Não, não é também, né? É falso.
aí a resposta. A gente pode ir executando, né, passo a passo, e essa é uma das grandes vantagens aqui para a gente brincar, né, e manipulando dessa forma. Os operadores lógicos, né? Então aqui eu tenho agora 3 operadores lógicos, o not, o and e o or, né? Então eu tenho o not, que é a negação, o and, que é a conjunção, e o or, que é a disjunção. A única coisa que difere, né, do que a gente já está acostumado aí é a escrita, né? Obrigatoriamente a gente usava o e comercial, né, como comparador de conjunções, né, de coisas que tem que ser verdade para que a resposta seja verdadeira, e a gente usava o pipe como o operador lógico de junção, né? E a exclamação era o not. Agora a gente usa palavras, né? Então not, and e or são os nossos operadores lógicos. Então aqui eu criei aquela famosa conversinha que a gente sempre tem, né? Criei uma variável tem dinheiro. Se você tem dinheiro e está com o sol, né? Está ensolarado, você pode verificar. O não tem dinheiro, então não tem dinheiro. Não tem dinheiro, se eu tenho dinheiro, negando isso daí, dizendo que eu não tenho dinheiro, agora é falso. Agora a gente está de noite, então não tem sol, né? Então eu poderia falar, por exemplo, fazer a junção dessas duas temáticas, né? Se tiver sol e eu tiver dinheiro, eu posso ir em algum lugar. Então, por exemplo, só para ter certeza, né? Not false, e aí o operador lógico not sobre o valor true ou false. O true é com T maiúsculo e o false com F maiúsculo, beleza? Então, true e false, a primeira letra das duas palavras maiúsculo. Joia? Então, esse é o valor true, o valor false. Então, se eu faço not false, é true. Se eu fizer not true, é false, né? Então, se eu executar aqui not true, isso daqui resulta em false. Então, a gente tem aí not false é true e not true é false. Então, só para registrar isso daí. Por exemplo, né, eu poderia fazer aqui, se tem dinheiro e está ensolarado, né, como eu disse aqui, não está ensolarado, então ele tem dinheiro, mas não está sol, então não dá para sair. Então só dá para sair se tiver dinheiro e tiver ensolarado. Deixa eu ver. Tem que executar para criar, né? Agora sim. Então, eu não tinha criado as duas variáveis, né? Por isso que eu tive que rodar ali o comando para criação. Então, rodei lá a linha anterior para depois essa daqui para a gente poder ver, né? Então, aqui tem dinheiro e está ensolarado, né? Então, eu não gosto de sol, né? Eu poderia testar se tem dinheiro e se não está ensolarado, e se, por exemplo, aqui fosse true. Aqui eu poderia testar dessa forma também. Tem dinheiro, não está sol, né? Então não está sol. E aí aqui dá falso. Se esse cara daqui for o contrário, né? A gente vai ver ali que vai dar true, true e a resposta true. Então, comparador lógico, né? A gente está já acostumado a brincar e a fazer, né? Então não tem problema nenhum. Tá aí, possibilidade. Então a gente pode fazer a junção dos operadores, uma coisa e outra coisa, ou outra coisa, não outra coisa. Então a gente vai juntando. Se tem dinheiro ou se estiver ensolarado, eu vou. Como tem dinheiro, né? O dinheiro está true, eu vou. Então tem essa possibilidade. Então, operador lógico, né? Não tem muito segredo, bem bacana de lidar, bem fácil. A gente usa muito isso daqui para passar situações que é ou não é, ou resultados de funcionamento. Rodou, ok, né? True, não rodou, ou deu algum problema, falso. Então, também é muito comum a gente fazer a utilização desse cara nesse contexto, né? Falar um pouco mais sobre strings, né? Então, vamos brincar um pouco mais com strings. A string tem aí várias possibilidades, né? A gente tem uma função chamada len, que ela retorna o tamanho, né? E não somente o tamanho de strings. Eu posso ver direto, né? Eu coloquei aqui um caractere, a letra C. Pode ser entre aspas, entre apóstrofos, então eu coloquei entre aspas aqui em cima e entre apóstrofos aqui embaixo só para ver, né? Quando eu executo isso daqui, ele vai devolver aqui o tamanho, né? Então tem um caractere. E se eu colocar Cris, de Cristóvão? Então, executando, tem 4 caracteres.
Então, você pode verificar que ele faz a contagem desse conteúdo aqui em formato de string, né? Esse conteúdo, então, tem 4 letras, ele verifica o tamanho, funciona bonitinho. Então, você tem aqui, né, rodando lá, ele vai devolver 1. E eu posso fazer tanto com aspas ou com apóstrofo, e eu posso utilizar o print se eu quiser, né, imprimir. É diferente, esse aqui é o resultado da execução do len. Agora eu estou imprimindo o resultado da impressão do len. Então, a gente tem aí a impressão do resultado do len. Então, o len, ele recebe, né, um objeto como parâmetro e retorna o número de caracteres que tem, o número de itens ali dentro. Mas ele não funciona só para string, que a gente vai ver. Mas, olha aqui, a gente consegue a mesma coisa aqui, se eu colocar... né? Olha lá. Tá lá, belezinha, ele contou a quantidade de letras, né? Então dá para ver aí que ele faz o mesmo processo. Agora tem uma letra apenas funciona. Se eu pegar e executar com uma string vazia, ele também retorna o 0, né? Tá lá, contagem de 0, funciona muito bem. Por exemplo, eu escrevi aqui, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Executando, dá 34 caracteres. Ele conta de frases, não tem problema. E aí, por exemplo, a gente pode utilizar caracteres de escape, né? Mesma coisa. Então, por exemplo, eu colocar aqui um /n, né, para pular. O rato roeu a roupa, /n do rei de Roma. Então, eu coloquei um caractere a mais ou 2, né? Esse /n daqui, ele é contado como um caractere, né? Então, esse cara daqui é contado como um caractere, porque a contrabarra é a indicação de uma função logo após ela. Então, como isso daqui é contado como um caractere, ele conta 35 e não 36, tá joia? Só para lembrar desse detalhe aí dos caracteres de escape. Fiz lá uma frase, você pode utilizar como variáveis também, né? Então, a gente declarou uma variável aqui, frase igual a batatinha quando nasce. E aí eu mando imprimir o tamanho dessa frase, print len de frase. Então, imprimindo o tamanho da frase, essa frase tem 22 caracteres, né? Você consegue, então, imprimir o tamanho de variáveis e não somente diretamente colocando aqui os valores se você deseja ler o tamanho. E uma coisa que é importante lembrar, e a gente não pode esquecer, uma string, ela é, né, um array de caracteres. Se é um array de caracteres, a gente pode sim seguir a ideia de acessar cada parte dela. E é uma coisa bem interessante, sendo um array de caracteres, a gente podendo acessar cada caractere, a gente vai ter a mesma referência que a gente teria como se estivesse utilizando um array, né? Que é o mesmo exemplo lá dos arrays que a gente trabalha com C ou com Java. Não é o mesmo modelo quando a gente trabalha com string, que a string, né, a gente precisa, no Java, utilizar um método de acesso. No caso do Python, a gente consegue acessar diretamente, ele lida literalmente a string como se fosse um array de caracteres para facilitar a nossa vida. Então, por exemplo, aqui, né? Eu tenho frase e eu estou colocando aqui que eu quero a letra que está no índice 0, né? Então, a letra que está no índice 0, no caso aqui de frase, é o B maiúsculo, de batatinha, né? Então, se eu rodar isso daqui, ele vai trazer a letra B. Qualquer outro teste, né, que eu fizer aqui, então, por exemplo, eu quero que devolva 1, então ele vai devolver o A, que é a segunda letra, né? Então, lembrando que sempre começa no 0, o 0 é o B, o 1 é o A, e assim por diante, né? E aí ele retornou o A. E existem algumas coisas interessantes, né? Então, vou deixar aqui só para ver o B, né? Só para deixar o B maiúsculo. E aí aqui a gente tem 22 como tamanho, 22 caracteres. E se eu quiser retornar, né, a posição 30, o caractere que está na posição 30. E aí legal, você roda e ele gera um erro para você. E era isso daqui que eu queria mostrar, que é bem legal. Olha só como é interessante, né? Ele vai mostrar para a gente aqui um erro, né? Aí ele faz o traceback, que é, né, a pilha de execução do erro, né? Tem aqui um erro de índice. E ele mostra como que aconteceu, em que módulo que aconteceu. Foi aqui na chamada dessa linha. E o erro que ele fala, string index out of range. Então ele está falando que você está acessando um índice fora dos limites, fora do range
do tamanho da string que foi declarada. E olha só que bonitinho que é o Colab para você. O Colab te fala, ó, Search Stack Overflow. Ele já fala para você, quer pesquisar isso aqui no Stack Overflow? Então, quando eu disse para você que ele nos ajuda muito e tem um botãozinho mágico, era isso daqui que eu estava comentando. E ele vai ficar em cor diferente, né? Ele mostrou aqui no final, se você percebeu, ele ficou uma exclamação. Então, aqui a exclamação, ele aponta ali, né, no hint, ir para a última célula que estava o cursor, e aí que era onde estava o erro, né? Ele vai pedir, se você clicar aqui, ele volta para lá. E ele vai ficar em vermelho aqui, né? Fica até parecendo que a gente está querendo tocar alguma coisa do YouTube, né? Esse botão vermelho, um play vermelho aqui, parece que está indo lá para o YouTube, mas não. Ele indica que nessa execução ocorreu um erro nessa linha daqui. E ele está falando isso daí, está aqui a explicação. E dá para você pesquisar já, né? Se você clicar, ele vai mandar você. Permite. Ele vai mandar você já para uma pesquisa no site Stack Overflow do erro, né? Então já tem aqui uma possibilidade. Então ele já vai mandar, olha lá que legal. Ele já vai falar qual que foi o erro e ele vai falar que pesquisa lá no Stack Overflow isso daqui, né? Então já tem aí a possibilidade. E é bem interessante essas soluções que agilizam nossa vida, né? Então é bem bacana essa facilidade que a gente tem para poder manipular e corrigir erros com o Colab. Ele facilita nessas pesquisas, né? Então acho interessante ver isso daqui. Obviamente aqui foi um erro que deu, porque e vou deixar, né? Porque ele não é para executar, porque está fora dos limites. Tem algumas possibilidades legais, né? A gente vai ver. Vamos tentar isso daqui. Eu vou colocar -1, né? E aí você fala assim: a primeira posição é 0, a última posição é 21. E se eu colocar -1, eu vou estar tentando passar do limite inferior, né? E olha só o que acontece. Ele traz a letra E, ele não deu erro. O Python tem um negócio muito bacana, né? Quando você começa da sua esquerda, então você começa a ler. Vou só tirar aqui para a gente poder ver aqui em cima, né? Então, ó, quando você chega aqui da esquerda para a direita, ele vai do 0 até o tamanho -1. Mas o Python te permite ler também da direita para a esquerda. E aí, quando ele faz isso daí, ele tem um índice diferenciado, que é o 1. Então, quando ele chega aqui, esse último caractere, na verdade, ele chama de -1. Se eu quiser acessar a letra C aqui, é -2. Se eu quiser acessar o S, -3, o A, -4, o N, -5. Vamos tentar o -5 aqui para a gente ver? Aqui, ó, -1, vou tentar agora o -5, né? Ctrl Enter, e aí você vai ver lá, é o N. Ele consegue contar o quinto caractere de trás para frente. Então, o menos aqui não gera o array fora o acesso do índice fora dos limites do array, né? Fora dos limites da string. Então, o negativo aqui é bem interessante. Ele está contando, então, da direita para a esquerda. Então, a gente tem 22 caracteres, né? Então, se eu quisesse o B, eu teria aqui o 22. E olha lá que bonitinho. Mas e se, né, eu colocasse, por exemplo, 23? E aí ele vai dar novamente um erro, né? Porque você está acessando fora do limite do tamanho, né? Contando para trás. Então, sim, a gente tem a possibilidade de ainda acessar negativamente a posição. Mas você tem que lembrar que da esquerda para a direita, ele começa no 0, vai até o tamanho -1. E da direita para a esquerda, ele começa no -1 e vai até menos o tamanho. Então, ele pode ser contado de trás para frente. É legal, e a gente vai ver que isso daí é muito utilizado. É literalmente muito utilizado. A gente usa pra caramba essas referências daqui. Vou deixar esse, né, com alguns exemplos que eu não tinha colocado, né? Por exemplo, -1, acho que ficou legal aqui, que mostrou. Adicionar aqui o -5, né? -5. E vou deixar aqui também para a gente ver, -22.
Ó lá, o Bzão, né, o B maiúsculo, e vou deixar aqui o menos 23, que ele vai dar erro, né? E aí a gente tem lá a stack de erro aqui bonitinho. Novamente, está aqui bonitinho, esse cara deu erro, esse cara deu erro também, só vou tirar aqui, né, a saída para a gente poder andar sem ficar tão grande, né? Mas é só executar, ele vai dar a pilha de erro, né? Concatenação, né? A gente está falando de strings, então vamos falar um pouco de concatenação. Como que a gente pode concatenar strings? A string no C, no Java e no Python, elas podem ser somadas. O mais, ele não é simplesmente um operador aritmético para adição, mas ele, quando a gente lida com strings, ele é o concatenador, ele funciona como concatenador. Sei que existe o método concat lá no Java, mas aqui a gente pode fazer com mais numa boa e tem algumas possibilidades bem bacanas, né? Dentro do Python, o Python faz algumas coisas diferentes, né? Vamos ver um pouco das coisas diferentes que o Python nos provê. Então, eu declarei aqui uma variável chamada alpha e eu disse que ela é igual a B e C. Então, ela é uma string ABC. Declarei lá uma outra variável chamada beto, que é igual a D e F. Então, eu quero juntar isso daí numa saída, né? Eu quero pegar o ABC mais o D e F. Eu posso somar as duas. Então, eu posso falar que a saída é igual ao alfa mais o beto. Então, juntando os dois, e eu mandando imprimir. Novamente, se eu quisesse só mostrar a variável, eu poderia colocar ali saída, né? Ele iria mostrar, mas nesse caso aqui eu quis imprimir para que a gente pudesse ver, né? Usei um print ali bonitinho para ver. Só para a gente lembrar, né? Não deixar esquecer do print, porque é tão fácil você só imprimir a variável para ver o valor, né? E aqui a saída ficou lá bonitinho, rodou lá A, B, C, D, E e F, né? Mas, por exemplo, eu posso adicionar uma letra, né? Então, eu posso concatenar uma letra. E o que a gente tem aqui é uma coisa muito importante, faz parte do Zen, né? Só para lembrar, quando a gente está falando aqui, beto é igual a beto mais G, que é o D e F, estou adicionando a letra G. No Java, a gente tem, no Java e no C, a gente tem a contração, né? Você pode fazer beto mais igual a G. No caso específico do Python, não é bem visto, né, essas contrações. A linguagem você vai ver que é bem explícita e bem declarada. Então, o beto recebe o valor que estava no beto mais a string G. Né? Ele deixa bem claro, passo a passo, isso aqui. Não existe essas contrações, porque essas contrações, segundo o Zen do Python, elas não são para simplificar, são para deixar mais complexas, né? Então, por conta disso, você tem essa possibilidade aqui, né? Então, você executando aqui, por exemplo, olha lá, D, E, F, que já estava, e o G, né? E aí, bacana, a gente consegue fazer isso daqui. Uma, uma coisinha, né, que eu queria mostrar também. Vou voltar um pouco. E se eu quisesse fazer isso aqui, né? Frase na posição 0, eu quero trocar para zezão. E aí eu quero imprimir essa frase. Então, print frase. Tá lá. Isso pode? Então, né? Olha só essa dor de cabeça que isso aqui tem, né? Não é permitido você fazer essas alterações de uma determinada posição. Então, só para lembrar isso daqui. Isso daqui já era comum no Java, né? Uma string no Java, ela é imutável, e você não pode fazer a mudança de uma parte dela em específico. Não é assim que você muda. Você tem que fazer os recortes e remontar e recriar uma nova. Por quê? Porque a gente está lidando com objetos, né? Então eu não posso pegar e destruir um objeto que já existia. Deixo aí só para lembrar, eu queria mostrar isso daqui para que não tivesse nenhuma dúvida nessa possibilidade, né?
Então, isso daqui é uma coisa que ainda, né, é um ponto que você pode reclamar do Python, que não dá para mudar partes de uma string acessando diretamente seu índice e mudar o caractere dela, né? Ele não permite isso daí. Mas, continuando, era só que eu tinha lembrado e eu não tinha colocado aqui. Novamente, deu erro, né? Depois vocês executam, só vou tirar aqui a mensagenzinha de erro. Aqui, então, se eu quiser adicionar, era o que a gente estava fazendo, né? Se eu quiser adicionar a letra G, então eu posso somar ela numa boa. E aqui tem uma coisa legal, olha só, eu vou executar aqui. Alfa mais 2, né? Vou somar 2 ao meu alfabeto, né? Que é A, B e C, que eu coloquei lá. Na hora que eu rodo isso daqui não dá. Então, fazer uma operação de adição, né? Aqui, ó, eu só posso concatenar, né? String com string. O mais aqui ele está entendendo que é um concatenador. Eu não consigo fazer isso com inteiro. Eu precisaria converter esse 2 para string para ele poder concatenar. Então, uma coisa muito importante, né, que é diferente no Java, e eu lembro para vocês que o Java, se você pegar qualquer número e somar com uma string, ele transforma esse número em string e concatena, né? Ele faz essa conversão para a gente. Então, isso daqui ele não permite. Ou você coloca esse cara entre aspas, se você fizer isso daqui, funciona. Se você mantiver lá o 2, você pode tentar converter para string, né? Então, eu vou converter esse cara para string. E também funciona. Então, isso daqui é possível dessa forma. Somar assim direto, né? Ele não permite, porque são objetos de tipos diferentes, né? Então, deixar isso daqui relatado aqui para a gente. Vou só apagar a pilha de erro e vou deixar aqui, né? Que eu posso fazer transformando esse cara daqui. Então, isso daqui é algo totalmente possível, né? Ele concatena. E isso daqui também é possível e é legal, né? Porque aí você viu aqui que tem uma função de conversão. E ele já mostra lá, eu posso fazer a conversão de um objeto para string, né? Então, olha só que bacaninha, converte, dá o mesmo resultado, né? Aqui já era string, aqui é um inteiro convertido para string. Então, aqui estou te mostrando a função de conversão. Então, funçãozinha de conversão. Aí você fala assim, olha só, e se eu fizer vezes? Olha só vezes, né? Olha o que acontece. Ele multiplica por 2, então ele faz 2 vezes a string. Então, se eu fizer aqui, por exemplo, vezes 10 e mandar rodar, olha lá, um monte, né? Ele faz ABC, 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 ABC 10 vezes isso daqui. Então, só para ver, vou deixar aqui um 3, por exemplo, né? Fica ABC, ABC, ABC. Ele faz a multiplicação dessa string por 3. Funciona. Acredito que você vai falar assim, faz a divisão, tenta, né? Faz a divisão, sei lá, vai dividir a string por 3. Aí você vai rodar e você vai ver o que acontece, né? Vai dar erro, ele não faz essa operação, porque ele diz que a string não pode ser dividida por inteiro, né? Então, isso daqui não é possível. Então, aqui fica somente a multiplicação. Então, eu posso fazer mais, que eu estou concatenando, e eu posso fazer o vezes, que eu multiplico as vezes, né? Multiplico por aquela quantidade de vezes uma string. Então, é bem interessante essa possibilidade aí de multiplicação. Algo bem legal, né? Só para a gente ver, olha lá, eu coloquei aqui vezes 10. Eu quero multiplicar esse caractere vezes 100. Você imprimir lá, ele vai gerar 100 caracteres iguais, né? Então, são literalmente 100 caracteres iguais, né? 100 vezes iguais, né? Repetidos aqui. Mas aí você fala, nossa, multiplicou por 10, que legal. E se fosse, por exemplo, um igual, né? Então, vou multiplicar aqui igual, né? Olha só, ele faz 20, né? Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20. 20 caracteres. Aí você fala, não sei se tem 20, né? Vamos fazer então um len do igual vezes 10. Então a gente está verificando aqui o tamanho disso daqui. Quando eu faço essa brincadeira, deu 10. E quando eu coloco 2 iguais, né? Vou colocar 2 iguais, multiplicando, olha lá, deu 20. Ele faz exatamente isso. Ele faz isso aqui 10 vezes. São 2 caracteres, vai dar 20. E assim por diante, né? Ele consegue fazer essas jogadas aí muito bem. Então,
é muito legal. Tem uma parte que eu gosto muito, que é a composição, né? A composição, eu estou muito acostumado, porque eu vim de linguagem C e linguagem Java, e o printf ou o ponto format da string utiliza isso daqui, né? Então a gente já brincou várias vezes e não ficou muito diferente, não é nada diferente. Aqui a gente tem as máscaras de formatação. Então eu tenho aqui porcentagem D para números inteiros, porcentagem F para números reais, ou seja, pontos flutuantes, né? E o porcentagem S para as strings, para as cadeias de caracteres, né? Então são os caracteres que a gente tem aqui bacaninha que dá para brincar, né? Então essas máscaras daqui. Declarei aqui, por exemplo, número igual a 17. E eu estou fazendo aqui uma impressão. Estou colocando entre colchetes, né, aqui, só para a gente poder ver, para ter uma noção de espaço. Porque senão se perde no espaço e a gente não vê. É somente para ter um delimitador, para saber aonde começa e onde termina. Poderia ser qualquer caractere, né? Aqui é só para a gente ver. Como que a gente faz? A gente coloca a string que a gente quer. Dentro dela, a gente vai colocar lá uma máscara, então pode ser um porcentagem D, um porcentagem F ou um porcentagem S. Coloca lá uma dessas máscaras, porcento, e aí para cada máscara a gente tem que colocar uma variável aqui na frente. Então, executando isso daqui, rodou, olha só, a gente tem o 17 aqui. Beleza, se eu tivesse o 171, rodou, ele tem 171 ali. Aí você fala, ó, perfeito, maravilha, funciona, né? Então aqui tá muito bacana, tudo tranquilo, não tem enrosco nenhum. E aí você fala, tá, eu poderia, né, ter colocado o número direto ali de outra forma. Poderia, tem várias outras formas. Poderia juntar cada caractere e a gente poderia fazer, né, alguma outra forma para fazer essa exibição. Então, existe aí algumas possibilidades. Então, vamos ver aqui algumas possibilidades. O número, vou redeclarar aqui só número igual a 17. Eu quero imprimir, print, e aí aqui o que a gente vai fazer? Eu quero imprimir esse caractere, aí eu quero concatenar com o número mais esse caractere. Opa, aqui. E aí você fala assim, perfeito. Na nossa cabeça de usuários Java, né, programadores Java, vem um negócio muito fácil, perfeito, funciona. E aí você compila isso aqui te dá erro, né? E aí eu falo para você, esqueceu? A gente não consegue juntar tipos diferentes. Eu preciso obrigatoriamente fazer a conversão. Então isso aqui gera erro, sim, gera. E aí a gente vai fazer a correção. Eu posso fazer a concatenação somente de tipos iguais. Então, string, estou convertendo isso aqui para string, e olha só que trampo para eu poder fazer essa impressão. Então, essa formataçãozinha daqui, eu acho que acaba sendo muito mais, né? Só para a gente ver. Aqui, acaba sendo muito mais simplória de ser vista, né? Muito mais fácil de ser vista do que fazer a conversão dessa forma. Isso daqui dá 17 também. Aí você fala, ah, legal, funciona. Mas tem outra forma sem ser concatenando? Tem outra forma sem ser concatenando. Então, eu posso fazer aqui dessa maneira. Ao invés de concatenar, eu posso usar vírgula. E aí, eu não preciso converter. E aí, vamos ver o que vai acontecer aqui se realmente não precisa converter. Então, número, vírgula. Então, eu coloquei uma string, vírgula, um número, vírgula, uma string. Aí você fala, legal, joia, vou rodar esse cara daqui. Será que funciona? E vou lá, funciona. Só que você viu que ele colocou um espaço aqui? Ele colocou um espaço. E aí você poderia estar achando estranho esse espaço aqui. E aí eu te lembro, sabe por quê? Porque o separador de conjuntos no print, como a gente viu, né, na aula anterior, é o espaço. Então aqui ainda eu teria que colocar aqui, ó, separador vai ser igual e eu vou tirar o espaço. Aqui é um abre e fecha, ó, não tem nenhum caractere entre os dois apóstrofos, né? Porque ele por padrão é assim, tem um caractere espaço aqui, né? Eu estou tirando esse espaço. Agora, com essa execução,
aí sim eu tenho essa saída. Então, lembrando, né, eu vou até copiar isso daqui, deixar só para a gente registrar, né? Por padrão, ele vem, né, aqui dessa forma e vai colocar uma coisa, espaço, outra coisa, espaço, outra coisa, espaço, outra coisa. Cada um dos itens separados por vírgula, ele vai adicionar um espaço, que é o separador padrão. E para que funcione da forma que a gente deseja, a gente tem que tirar o espaço. Não é tão simplório, então, fazer essa impressão dessa forma no Python, né? O Python, ele é legal, mas de vez em quando tem uns entraves aí estranhos. Então, quando eu falei para você que eu gosto muito desse porcentagem de, você entendeu por quê, né? Eu consigo fazer isso daqui muito fácil, muito rápido, né? Fazer essa delimitação. Mas existem ainda algumas possibilidades com essas máscaras daqui. Essas máscaras dá a gente, né, algumas possibilidades, e são as mesmas possibilidades que a gente tem, por exemplo, quando usa essas máscaras de formatação lá no printf, tanto do Java como do C, ou no próprio format da string do Java também, que ela tem essa possibilidade de utilizar essas máscaras. É exatamente a mesma coisa. Então, funciona da mesma forma. E olha só que bacana. Por exemplo, se eu colocar porcentagem 5D, não é mais um porcentagem D. Quando eu coloco porcentagem 5D, ele vai limitar o tamanho a 5 caracteres. Então, ele vai limitar, não, ele vai colocar um espaço de 5 caracteres. E aí ele vai pegar aqui, vai colocar o 17 e vai ocupar esses dois. E vai ficar com 3 vazios, né? Então, é isso daqui que ele obteve de resposta. Olha lá, eu tenho aqui 1, 2, 3 caracteres vazios. E aí você fala assim, legal. E se eu tivesse, por exemplo, né? Isso aqui é interessante também, um número que passasse disso, né? Então vamos ver aqui. Se eu tivesse aqui um outro número, né? Outro underline número. E agora eu tenho 1.400 não, 14.000 também não, 147.953. Então, eu tenho 6 caracteres, né? Então, aqui eu não vou imprimir o número, vou imprimir outro underline número. E olha só, quando eu rodo isso daqui, ele vai ficar como se tivesse aqui. Então, ele vai colocar os caracteres. Se tiver menos, ele preenche com os espaços, né? Então, tem uma coisa bacana e funciona exatamente igual na linguagem C, na linguagem Java, que a gente já comentou. É o mesmo funcionamento lá. Por exemplo, e se eu colocar aqui um 0,5, né? Porcentagem 0,5D. E o porcentagem 0,5D, ele vai preencher os espaços em branco com zeros, né? Então, olha aqui. 00017, ele preenche. Ah, e se eu quiser colocar, por exemplo, um A, eu posso? Vamos testar. Olha lá. Vou colocar aqui um A maiúsculo, né? Aí eu rodo. E aí ele não entende isso daqui. Então não é qualquer caractere que eu posso colocar aqui, né? Ele não suporta colocar esse caractere. Ah, e se eu quiser, por exemplo, colocar sei lá, um underline e rodar? Ele não suporta o underline, não faz parte do conjunto de valores válidos. E aí você fala, e se eu tentar colocar um, por exemplo? Olha o que vai acontecer. Ele vai entender que esse cara aqui tem que ter 15 espaços, né? Aqui são 15 caracteres que tem que ter aqui. Tanto é que se a gente ver, né, der uma olhada no tamanho disso daqui, a gente vai ver que o tamanho disso daqui incluindo as chaves, né, no início e no fim, 17, né? Então é 15 mais esse cara daqui. E ele está ocupando aqui esses dois espacinhos. Então, aqui eu posso preencher com 0, né? A máscara me permite isso daí. Posso fazer o preenchimento com zeros, tá ok? Não é qualquer caractere que eu posso chegar e enxertar ali e esperar que funcione, né? Isso daí é importante. Então, aqui tem essa limitação. Se lembra que eu falei aqui, né, quando a gente estava lidando com as strings, que eu posso pegar as referências, cadê? Onde que eu estava acessando as referências? Aqui, né? De forma, né, com os negativos, né? Então, se eu colocar -1, ele vai buscar lá no final. Aí eu falei, olha que legal, né? Esse menos aqui funciona para isso, né? Ele muda o lado das coisas. Então, com o mais, ele está pegando da esquerda para a direita. Com o menos, ele está pegando da direita
para a esquerda, né? Então, se eu fizer aqui, por exemplo, cadê? O que eu tinha falado foi esse cara aqui, né? Aqui, print porcentagem menos 5D. Então, o menos 5D, ele vai estar fazendo com que eu alinhe do outro lado. Então, se ele estava alinhando à esquerda, ele vai alinhar agora se ele estava alinhando à direita, ele vai alinhar agora à esquerda, né? E aqui ele vai preencher com os espaços. Fica legal lá a impressão, né? Rodando esse cara, ele faz esse preenchimento e ó lá, funciona. Se você aumentar isso daqui, por exemplo, colocar 15, você vai ver 15 espaços, né? Olha lá, ele colocou aqui, ó. Isso aqui tem 15 caracteres, né? Tá aqui a limitação dele. Então fica legal que a gente pode brincar dessa forma daqui, e aí fica bem interessante. Você pode também fazer a impressão formatada com número ponto flutuante. Então, o nosso número é 17 inteiro, né? Mas se eu imprimir ele com um porcentagem F, por padrão, ele coloca 6 casas decimais. Ele converte esse número para um ponto flutuante e coloca 6 casas decimais. E aí você fala assim, mas isso acontece com qualquer ponto flutuante? Então, se eu colocar aqui mais um número igual a, vou utilizar o 17.23. Então, 17.23. Faço a impressão, print, e aí eu vou imprimir aqui, máscara, porcentagem F, e aí, porcentagem mais um número. E olha só que legal. Ele continua saindo com 6 casas decimais. Então, 3, 3, 6. Aqui, 6 casas decimais. Mas você pode modificar a quantidade de casas decimais, dizendo quantas que você quer, né? Então, aqui é só para a gente ter essa exemplificação, né? Deixa eu só colocar aqui para ficar igual lá nos outros, né? Para ficar entre os colchetes, né? Aqui, por exemplo, eu estou colocando porcentagem ponto 1. Quando eu falo porcentagem ponto 1, eu estou falando que depois da casa decimal, né, da casa lá das vírgulas, eu estou querendo apenas uma casinha, né? Depois da vírgula, eu quero apenas uma casinha. Então, aqui, porcentagem ponto 1. E você pode colocar ponto 2, ponto 3, ponto 4, quantos forem os valores, ele vai rodar, né? Então, ele é legal porque você faz o ajuste. Ah, eu quero que tenha, sei lá, 19 casas decimais. Então, você roda e aí você vai ter um número seguido de 17 zeros, né? Então, de 19 zeros nesse caso aqui. E aí você pode sim fazer isso daí, né? Você pode limitar o que você tiver de interesse. Então, qual é a aproximação que você quer, né? Quantas casas você quer, você consegue exibir aqui numa boa, né? E se eu colocar aqui um porcentagem 5.1F? Eu quero dizer que aqui eu tenho que ter 5 espaços. Então, 1, 2, 3, 4, 5. O ponto conta, né? Então, aqui eu estou fazendo a delimitação em 5 espaços, né? Então, aqui eu consigo fazer esse preenchimento. Então, rodando aqui, você vai ter essa resposta. Ah, e se eu quisesse aqui que fosse, não 5, mas fosse, sei lá, 9. E aí você vê que o espaço aumenta, né? Então, aqui você tem um monte de espaços, né? E aí eu vou deixar aqui 6, por exemplo, para a gente ver. Porque aí fica com 2 espacinhos, né? Não somente um, faz mais sentido para você visualizar. Então, por exemplo, eu posso também colocar, por exemplo, aqui, vou utilizar 0,6 também. Porcentagem 0,6.1F. Então, estou falando que eu vou ter 6 caselas, né, 6 casinhas, que o número que eu estou colocando vai ter apenas uma casa decimal, e os espaços em brancos deverão ser preenchidos com 0, né? Os espaços em brancos que estiverem na sua esquerda, né? Então, rodando isso daqui, olha lá, ele ficou 0017.0. Então, o nosso número inteiro, 17, ficou 17.0.
ainda ficou 2 casas em branco e ele preencheu com 0 na frente. Então, a gente consegue fazer o preenchimento dessas duas daqui com o 0, se a gente quiser. A gente pode também utilizar o esquema do menos, né? Então, aqui a gente fez a mesma coisa, né? Colocar o menos ali, colocando só um pouquinho mais de espaço para a gente ver. Então, porcentagem menos 6,1F. Então, eu quero que fique alinhado agora para a esquerda, né? O menos faz ele alinhar para a esquerda. Vai ter 6 caselinhas, vai ter uma casa decimal. E eu vou escrever meu número dessa forma. Rodando aqui, ele vai escrever o 17 da esquerda, alinhado da esquerda para a direita, com uma casa decimal, né? Então aqui a gente vai ter uma casinha decimal, e o restante vai ficar, né, um espaço. Aí você fala assim, e se eu quisesse, né, colocar um 0,6 aqui, né, para ver se ele preenche o outro lado lá, né, com zeros. Não sei por que faria isso, né? Era só mandar imprimir com mais casas decimais ali, ele iria preencher. Então, se você fizer isso daqui, funciona? Olha só. Funciona, mas o que ele está fazendo é o 0 fica para cá, né? Então, ele não consegue fazer esse preenchimento. Então, isso aqui é importante. Ele colocou aqui, ó, né? Aonde está o cursor? Bem aqui, nesse ponto daqui, né? Entre o colchete e o 1, ele está colocando zeros. Precisou? Não precisou, por isso não colocou. Então, isso daqui não tem significado e não tem importância para a gente, beleza? Vou até tirar que não faz sentido a gente deixar ali. A nossa brincadeira continuando, né? A gente pode utilizar, então, nossas máscaras de formatação para impressões mais organizadas. Então, criei aqui 3 variáveis, uma nome, José Everson, idade 54, altura 1,82. E estou imprimindo aqui um texto, eu quero que saia esse texto, né? O cliente, com o nome do cliente, tem tantos anos de idade, sua altura é tal, com 2 casas decimais, né? Metros, ponto. Só que aí o que acontece? Quando eu coloco mais de uma máscara de formatação, aqui a gente está utilizando uma, que é o porcentagem.2F, a gente está utilizando o porcentagem D, e a gente está utilizando aqui o porcentagem S de sapo, né? Que é o S de string. Eu tenho que colocar aqui tudo entre parênteses, né? Então, todas as minhas 3 variáveis que serão substituídas nas minhas máscaras, né? Eu tenho 3 máscaras, preciso de 3 variáveis ou 3 valores, né? Para serem substituídos. Precisam estar entre parênteses separados por vírgulas, beleza? E é justamente na ordem. Então, a primeira aqui vai ser o nome, a segunda aqui vai ser a idade, e a terceira aqui será a altura. Então, essa daqui é uma possibilidade de formatação. E aí, a gente rodando isso daqui, a gente tem lá o cliente José Everson, tem 54 anos de idade, e sua altura é 1,82 m. Está aqui, um pontinho no final. Só essa forma? Não, existem outras, né? A gente pode fazer isso aí de várias e várias formas, né? Então, a gente pode lidar com isso daqui de outras maneiras. É que nesse caso específico, a gente está falando dessas máscaras de formatação daqui, né? Então, essas máscaras que fazem composição funcionam dessa forma. Poderia resolver esse problema daqui utilizando o format, né? Então, o format da string também funciona. A gente poderia utilizar ele nesse local daqui. E aí vem a pergunta, como que eu faria, né? Então, por exemplo, aqui, vou só copiar esses dados, né? Para que a gente possa ter a possibilidade de execução individualizada, né? Então, colocando aqui, eu poderia fazer assim, print, e aí eu vou colocar aqui o meu texto, né? O que eu quero? O cliente. E aí aqui eu vou querer colocar um cliente, beleza? Aqui eu vou colocar algum valor. O cliente tem, vou colocar um outro valor aqui, anos de idade e sua altura é mais um valor m ponto. É isso daqui que a gente colocou. Então, o que acontece aqui é que eu tenho uma string e eu tenho agora os colchetes, né, para marcar aqui, as chaves para marcar aonde eu vou substituir meus valores. Tenho que fazer a chamada do método format, da função format da string, então, format, e agora eu posso passar aqui
o que eu quero, né? Eu quero colocar aqui o nome, vírgula, a idade, vírgula, a altura. Então, eu posso fazer isso daqui. Se eu rodar esse cara, né, a gente vai ter como resposta o cliente José Everson, tem 54 anos de idade, sua altura é 1,82 m. É uma outra forma de fazer que não utiliza aquelas máscaras, mas eu posso fazer assim, né? Lembrando ainda, né, que aqui poderia ser o 0, o 1 e o 2. Se eu quisesse mudar essas variáveis de posição, eu poderia mudá-las e elas entrariam cada uma na posição devida aqui. Lembrando que se eu quero, né, o nome venha para um determinado local e ele estiver aqui no final, ele é 0, 1, 2, 0, 1 e 2. São os índices deles, né? Poderia fazer isso daí também. Vamos brincar um pouquinho com fatiamento, né? Eu acho uma coisa muito legal no Python. Cara, é top. Isso eu vou falar para vocês. É uma coisa que tem que tirar o chapéu, que é muito foda, é muito bom. Como que eu posso pegar partes, né, de uma string? Lembra que se a gente queria pegar, né, se a gente quisesse pegar uma parte da string, eu tinha que utilizar ou, né, você ir pegando caractere a caractere com char at, ou utilizar um substring, um método da string. Então você tinha que pegar a string, ponto substring, passando qual que é a posição inicial e a posição final, sendo que a inicial inclusa e a final exclusa, né? E aí você fala assim, nossa, você tinha que usar um substring, é um comandão gigante. O fatiamento no Python, isso aí era o fatiamento que a gente fazia de uma string no Java, o fatiamento no Python, ele é bem legal. Então aqui, ó, declaramos uma variável, coloquei aqui o alfa A, B, C, D, E, F, G, H, I. Então, do A ao J, I, J, né? Do A ao J, então a gente tem aí um tamanho 10, né? São 10 caracteres aqui. Então, os 10 primeiros caracteres alfabéticos eu coloquei aqui, bonitinho, para a gente poder brincar. Vamos ver o que a gente pode fazer com isso daqui, né? A gente pode fazer isso daqui, né? É uma string e a gente pode acessar a primeira. Então, eu posso acessar a posição 0. Então, a posição 0 vai me devolver o A. Então, o A. E o menos 1, né, que eu falei que lá do outro lado, né, você pode começar aqui. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10. Então, você pode fazer o acesso também pelos números negativos, as referências negativas. Então, a gente tem duas referências. Não, a gente tem as referências positivas e as referências negativas. Então, a referência positiva vai da esquerda para a direita, a negativa da direita para a esquerda, né? Então, a gente tem essas possibilidades aí. E olha só que bacana, né? Já que a gente tem essas duas referências, então fazer um alfa de menos 1, ele vai me devolver o J lá. Devolve o J, bonitinho, para a gente ver. Então, menos 1, devolveu o J. Legal, bem bacana. Mas e se eu quisesse pegar um range, né? Eu posso pegar. Então, eu posso pegar alfa 2, 2.5. Quando eu falo 2, ele vai fazer 0, 1, 2. E aí ele vai fazer 3, 4, 5. O F está na posição 5, mas é incluso no primeiro e excluso no segundo. É um contando e o outro é aberto, né? Intervalo aberto do outro lado. Então o que vai acontecer? Ele vai pegar o C, o D e o E. O F fica de fora. Então aqui ele vai deixar o F de fora. Rodando ali para a gente ver, vai ficar C, D, né? E E. O F não entrou. Se eu quisesse que o F entrasse, tinha que ir até 6. Então, teria que ir até 6. Então, aqui, ó, para o F entrar, teria que ter ido até o 6 e não até o 5. Só para a gente ver isso daí. Você pode também não colocar uma das referências, não importa se é a primeira, não importa se é a segunda. Você pode optar. E aqui é legal esse esquema de fatiamento. A partir da quinta posição, do quinto elemento, né, 0, 1, 2, 3, 4, 5, então o sexto, na verdade, né, eu quero que vá até o final. E aí você rodando aqui, né, bonitinho, rodando, ó lá, ele vai pegar F, G, H, I e J, pega as 5 últimas letras. Mas eu também poderia, por exemplo, né, para pegar as 5 últimas letras, né, só para a gente ver, eu poderia fazer assim, né, print, alfa, e eu falo assim, eu não quero saber do início, mas eu quero pegar menos 5. Se eu colocar aqui menos 5 no final, vamos ver o que vai acontecer, né?
ele vai pegar da posição 5 e vai voltar. Aí você fala, ixi, não deu certo. Não dá dessa forma. Por quê? Porque você tem que lembrar, né? Eu estou aqui com 10 elementos. Ele pegou o último, é -1. O penúltimo, -2, -3, -4, -5. Ele pegou do -5 e foi para trás, né? Então, ele pegou aqui do início até o -5. Então, ele pegou lá -10, -9, -8, -7, -6. O -5 é excluso. Então, se eu quisesse fazer aquela referência dali, pegar os 5 últimos, não dá para fazer dessa forma. Eu tenho que fazer aqui, nesse caso, para que ele vá, eu tenho que pegar do final, né? Então, aqui o final é 1, e eu tenho que voltar 5, né? Então, eu posso colocar aqui a posição positiva, por exemplo, né? Eu quero da posição 5 menos 1. Aí você falou, mas é a mesma coisa. Então, não é. Por quê? Porque o -1 aqui é excluso, né? Então, não é tão simplório você pegar as coisas assim, mas você começa a entender essas brincadeiras de manipulação que a gente pode fazer, né? Então, essas possibilidades de pegar partes, né, fatiar a tua string, isso daí a gente vai ver que é importante a gente entender com a string, porque a gente utiliza isso aqui em qualquer outra coisa que possa ser manipulável, porque uma string ali é como se fosse um array, e a gente vai ver os arrays do Python, né? Então a gente vai entender que sim, a gente pode manipular essas quebras aqui de várias formas, né? Então, quando eu vou no -1, você tem que lembrar que o -1 é excluso, né? Ele é excluso. Então, esse excluso daí é muito importante, né? E se você tivesse, por exemplo, quisesse fazer com negativo, né? Você poderia fazer dessa forma, -5, 2 pontos, e aí ele vai até o final. Bom, olha lá o que acontece. Pode. Então, funciona. Então, só para lembrar, eu posso utilizar tanto positivo como negativo, né? Ele está indo até o final aqui. Então, você tem que lembrar que início incluso e o término excluso. Então, ele pegou aqui tudo bonitinho, saiu exatamente igual os dois, justamente por conta do tamanho, né? A gente está pegando exatamente o meio, né? Se eu quiser usar até o -1, a gente vai ter o problema lá de não conseguir pegar o último caractere, porque é excluso, né? A última posição não conta. Então, se eu coloquei -1 é a última, não vai contar. Então, isso daqui é um negócio bem diferente, né? Então, esse tal desse -1 ser na última posição, quando eu vi, né, de primeira, assim, eu achei né, bem estranho, mas depois, na minha cabeça, ficou muito, muito, muito legal. Ficou bem claro como isso aqui funciona, né? Então, fica muito fácil de lidar com uma cadeia de caracteres se você quiser contar ao contrário. Então, você só tem que lembrar que da esquerda para a direita começa no 0, vai até o tamanho -1. Da direita para a esquerda começa no -1 e vai decontando até o tamanho negativo, né? Então, se for tamanho 10, é -10, se for tamanho 20, é -20, assim por diante. Você pode fazer essa brincadeira, então, da posição 3 negativo, então você chegou lá no final e pegou o último, o penúltimo e o antepenúltimo, né? Pegou os 3 últimos e vai até o final. E aí você pode fazer -3, 2 pontos e mais nada. Então você vai pegar H e J, pegou os 3 últimos, né? Então é bem bacana que essas são possibilidades legais aqui de testes e manipulações, né? Você pode brincar aqui, você vê todos eles funcionando muito bem. Então eu gosto muito dessa brincadeira, é bem interessante. Você vai ver aqui. Por exemplo, eu posso pegar faixas negativas, né? Então, por exemplo, eu quero pegar do antepenúltimo até o penúltimo. Ou seja, eu quero pegar os 2 últimos caracteres, excluindo o último, né? Eu excluo o último, quero pegar os 2 anteriores. Então, é isso daí que a gente pode fazer. Do -3 ao -1, por exemplo, aí ele devolve para você um HI, né? Hi. E se eu quiser pegar toda a string, né? Eu poderia imprimir ela simplesmente, mas se eu quiser usar o fatiamento, eu posso? Pode. É desnecessário? Claro que é desnecessário, mas que você pode, né? Então, aqui, por exemplo, você coloca entre os colchetes 2 pontos. Então, eu não estabeleço um início e não estabeleço um final, ou seja, vai do início ao fim. Ele vai pegar a cadeia de caracteres completa, né? Então, de A até J.
Então, eu posso fazer isso daqui, que é óbvio que se você mandar imprimir o alfa é a mesma coisa, né? Então, só para lembrar, se você mandar imprimir, né? Mandar imprimir aqui, print alfa, isso daqui é exatamente a mesma coisa do de cima. Então, tanto faz um como faz o outro. Isso aqui é uma referência que, na minha opinião, é legal você saber dessa possibilidade, mas não é algo que é chamado de Pythonico, né? É, que é que é do Python, né? O Python tem esses negócios assim, olha, no Python dá para fazer isso, então isso aqui é Pythonico, né? Tem umas piadinhas sobre a linguagem dessa forma daí. Mas é bom entender que é a mesma coisa, que funciona, e isso daqui dá o mesmo valor, porque você não está colocando, estabelecendo o limite inicial e nem o limite final, né? Então, como você não estabelece, ele pega do início ao fim. Então, é isso daí que você tem. Como que eu posso inserir dados, né? Como que eu posso imputar dados aqui, fazer a leitura, né? Se eu quiser digitar alguma coisa para testar. Muitas vezes a gente precisa para fazer a entrada dos dados, então vamos ver como que a gente faz a entrada, né? Entrada dos dados, bem tranquilo de ser feito, manipulado, né? A gente tem um comando chamado input, né? O input, ele vai fazer a entrada. O input, ele dá uma mensagem, né? Então aqui, por exemplo, eu estou falando número igual input, e entre parênteses, entre com um número. Eu entro com o número que eu quero. Então eu vou executar aqui, né? E aí ele escreve aqui, ó, entre com o número, e aí ele coloca uma caixinha para eu poder digitar o que eu quiser. Então eu vou digitar, por exemplo, a gente estava usando 17, ele vai usar o 17 aqui de novo, ó, 17. E olha lá, ele, né, digitou o número 17. E aí ele imprimiu 17. Então ele ficou aqui, ó, o 17 foi o que eu digitei. Beleza? Aí você fala, nossa, que legal, posso entrar com um número. Então vamos fazer agora dessa forma. Nome, input, entre com o seu nome, print. O nome digitado foi porcentagem F, porcentagem o nome. A gente está utilizando aqui as nossas máscaras de formatação. Então, rodou. José Verson. Beleza, olha lá. E ele pegou e digitou aqui, ó, entre com o seu nome, José Everson. O nome digitado foi José Everson. Tá aqui, digitado com um pontinho até no final. Aí você fala, pô, bacana. Será? Vamos ver agora aqui, ó. Vou executar aqui, ó, print type de número, né? O número foi digitado aqui 17. Ele diz que o número é um str, é uma string. Então, o input, na verdade, ele gera para você uma string. Isso tanto é verdade que se eu tentar somar, né, ele vai dar problema. Por quê? Número mais 5. Eu estou pegando o número e tentando somar 5, né? Tentando somar 5 com o número. Pô, eu digitei aqui 17. 17 mais 5 daria 22. Era para imprimir 22. Só que aí ele reclama, né? Ele fala: olha, tem probleminha. Você está tentando manipular string e inteiro. Você não consegue fazer isso daí. Aí você fala: entendi. Então quer dizer que eu preciso fazer uma conversão. Sim, você precisa fazer uma conversão. Essa conversão é converter para inteiro o número. Então você pode, por exemplo, fazer isso daqui. Eu posso vir aqui e mandar converter para int o número. Então, se eu rodar esse cara daqui, beleza, deu 22. Joia, funcionou agora. Mas só dessa forma? Não, tem outra forma. Normalmente é muito comum ver isso daí porque a gente lida com a entrada já formatada para um tipo, e aí você não precisa ficar convertendo isso daí. É utilizado isso daqui, né? Você faz lá, por exemplo, quantidade igual a int, eu quero dizer que eu quero que o resultado dessa entrada, desse input, seja convertido para inteiro. Então, olha lá, entre com a quantidade de peças, por exemplo. Né? Então, eu tenho aí um texto qualquer. O valor unitário da peça é 1,72, o valor total é igual ao valor unitário vezes a quantidade, eu estou mandando imprimir isso daqui. E aí ele pergunta para mim, entre com a quantidade de peças. Vou colocar aqui 10. Beleza. E ele vai falar para você, ó, entre com a quantidade de peças, você digitou 10, o valor total foi
17,20, que era 1,72, 10 vezes 1,72, 17,20. Beleza, funcionou. Se você entrar aqui, por exemplo, e der um Enter, ele vai dar um erro, porque o Enter só, né, deu um valor numérico que ele não consegue converter. Se eu digitar aqui, por exemplo, uma letra ou um conjunto de letras, não importa, né, der Enter, para finalizar, ele também vai reclamar que ele não conseguiu converter esse cara daqui, né, não dá para converter ele para inteiro. Então, esse cara daqui só consegue números inteiros, senão ele vai gerar erro. Então, essa é a grande sacada. Olha que bonitinho. Para que não gere erro, tá aí, né? Então, a gente tem a nossa conversão. Então, por exemplo, aqui, nome, input, informe o seu nome. Não preciso converter para string, porque o resultado de uma entrada já é string, né? Idade igual a int, input. E aí, entre com sua idade. Vai informar a idade, né? Aqui, altura, float, entra aí com a sua altura, e aí vai entrar com a altura. E aqui eu estou mostrando também, novamente, né, com o ponto format da string, né, essa possibilidade. Então, rodando aqui, ele vai falar lá para a gente. Entre com seu nome, José Everson. Entre com a sua idade, 54 anos. Entre com sua altura, 1,84. 1,84. Se você colocar a vírgula, vai dar pau, né? Então, aqui, só para mostrar, 1,84. E aí você vai ter erro, né? Ele vai mostrar lá a stack de erro. Ele não conseguiu converter para float 1,84. Ele consegue converter 1,84, né? Então, aqui, esse cara é importante, olha lá. Joséverson, 54, 1,84. E aí funcionou bonitinho. Uma outra coisa que pode parecer estranha, né? E é importante a gente tentar, ó, Joséverson. Isso aqui é um texto. E aí, se você colocar, por exemplo, errei, coloquei 1,84 aqui, e der Enter. Ele dá erro. Por quê? Ele esperava, ele tinha expectativa de um número inteiro e você não colocou um número inteiro, você colocou um número ponto flutuante. Então, só para você lembrar, não é arredondamento, não é fazer essa conversão. Ele ficou na expectativa de uma entrada, né? E você inseriu uma outra coisa. O ponto não faz parte da conversão para inteiro. Você poderia, se fosse o caso, ler em ponto flutuante, depois fazer a conversão para inteiro. Aí sim daria tranquilo, né? Posso ler um ponto flutuante, converter para inteiro, tá tudo certo. Mas nesse caso, só para deixar bonitinho, né? Joséverson 54, 1,84, tá aí. Os dados bonitinho, coloquei lá, ele imprimiu. Então, acredito eu que fica bem legal lidar com isso daqui. Vamos falar agora sobre os desvios condicionais, né? O if. O if é bem legal. O if no Python é um pouco diferente. E eu vou gastar um tempo para explicar isso daqui e a gente continua na próxima aula, mas é importante a gente entender. Estou fazendo duas entradas, né? O valor A e o valor B, int de input entre com número, entre com outro número. E aqui eu estou fazendo dois ifs, né? O if é if, um teste lógico, né? Um teste relacional, alguma coisa maior que outra, uma coisa menor que outra. Então tem que dar um valor lógico como resposta, true ou false, né? 2 pontos. Olha, ó, 2 pontos no final. Aí você vai dar um enter. Você está vendo que tem um recuo? Esse recuo daqui é importante. Se você não fizer este recuo, ele não entende que esse print é aqui dentro. Então, se eu fizer isso daqui, né, é diferente disso daqui. Beleza? São duas coisas distintas. Então, se eu pegar e fizer um if dessa forma, olha só o que acontece. Eu vou digitar aqui o A maior que o B. Então, vou rodar esse cara aqui. É óbvio, vai dar pau. Ele não entendeu aqui a finalização. Deixa eu ver se ele vai. Ele não deixa. Ele reclama porque ele não permite essa formatação, né? Ele fala que tem a expectativa de um bloco aqui identado. Então, teria que ter um tab aqui para fazer qualquer coisa. E aí ele reclama quando não encontra. Então, aqui, se
ele encontrar um branco aqui e rodar, ele fala que não, porque na hora que ele converte esse espaço, como não tem nada na frente, some, né? Porque os espaços aqui no HTML ele se perde, né? Então ele não consegue encontrar a tabulação aqui. E aí ele vai dar essa reclamada. Ele não deixa. Eu tenho que fazer um bloco. Se eu fiz um if, tem que ter alguma coisa ali. Só para a gente ver, então, a execução, né? Ele pede aqui um valor. E aqui eu preciso dar um tab, ou espaços, né? Eu tenho que dar, normalmente é um tab, uma tabulação. Eu preciso colocar aqui uma tabulação para indicar que esse print está dentro desse if. Então aqui, né, eu vou colocar, por exemplo, o valor 10 e o valor 2. Então o B vale 2 e o A vale 10. Então o primeiro é maior, né? Então ele já escreveu aí para a gente. Mas note o seguinte, se eu quisesse escrever mais alguma coisa, print escrevendo mais alguma coisa. Isso daqui, né, se eu rodar, vou colocar o valor 10, vou colocar o valor 2. Opa, foi rápido demais ali, ele não conseguiu. 10, 2. Ele vai imprimir essas duas coisas. Por quê? Está dentro do if, né? Então, esse recuo daqui, esse tab que a gente utiliza, essa indentação, é muito importante dentro do Java, dentro do Python, né? Se você não colocar esse recuo, ele não entende. Se você não quiser esse cara aqui dentro, você faz dessa forma. Então, olha só, vou rodar ele novamente. Eu vou colocar aqui, ó, 10, e agora eu vou colocar 20. Então, ele vai escrevendo mais alguma coisa. Ele escreveu esse cara não está mais dentro do if. Olha ali o recuo, né? Então, esse recuo daqui não tem, né? A gente voltou com ele e ele caiu nesse if daqui e imprimiu. Por que que eu fiz isso daqui? Se eu colocasse 10 e 2, ele iria imprimir o primeiro e iria imprimir o segundo. Ia parecer a mesma coisa. Mas não é, né? Então eu fiz para que ele não imprimisse o primeiro. Então isso daqui é importante. A gente tem aqui fora do if e com um tab a gente colocou dentro do if. É isso daí que eu gostaria de mostrar, né? Então só para a gente ver, vou colocar 10 e vou colocar 20. Ele só aparece o segundo, essa frase agora não é mais impressa. Então, só para ver a diferença de uma tabulação. A gente continua falando um pouco mais sobre a linguagem Python, falta pouca coisa para a gente começar a fazer coisas mais legais, né? Eu espero que vocês tenham gostado de ver o início. Sei que é muito chover no molhado, é muita repetição, a gente está patinando, mas eu creio que para quem nunca viu, pelo menos o ambiente aqui, né, experimentar, eu acho legal. Eu vou salvar, fazer o download, colocar esse notebook na nossa pastinha compartilhada e também vou mandar o link para vocês, tá bom? Aí vocês vão poder manipular, ver, e aí vocês brincam aí. Vou mandar lá no nosso grupinho e aí vocês podem utilizar, beleza? Espero que vocês curtam essa evolução, essa programação, ver como que é. É um pouquinho diferente, mas eu curto, eu acho que é bem da hora. Fica aí para a gente, na próxima aula, continuar. Tá faltando pouca coisa para a gente já fazer algumas experimentações com funções, né? Fazer aí o teste, ver como que é uma função, entender aquele tal do CEP igual, né? Então, acho que fica bem bacana essas possibilidades. Então, até a próxima aula, né?